Então, o que estamos agora, eu acho que é o melhor deixar a palavra para Plácido, que vai nos explicar diagnóstico muito legal sobre a história da Ilha das Cabras. Depois vai fazer uma pequena introdução também sobre o diagnóstico do patrimônio cultural, mas é muito interessante que vejam um pouco como todo esse imaginário da ilha tem um fundamento muito legal. Então, deixamos a palavra para Plácido. Obrigado. Bom, muito bom dia. É um prazer estar aqui fazendo esse trabalho juntamente com a Unesco. Agradeço a Isabel, Luiz, os demais consultores, Diogo. A minha parte, inicialmente, foi o levantamento da história da Ilha das Cabras, né, e que já foi concluído. E, na segunda parte, que eu estou desenvolvendo ainda, é um diagnóstico de todo o patrimônio cultural, todo entre aspas, né, porque nunca dá para levantar tudo, do patrimônio cultural do Litoral Norte, né, das 4 cidades. Eu, que venho para Ilhabela e faço pesquisas desde 1999, confesso que desconhecia completamente, né, a história da ilha, né? Me parecia apenas que era uma ilha que foi ocupada pelo senador e não tinha mais nada, mais nenhuma informação, né? E a gente foi levantando as primeiras informações, né? Fui buscar as primeiras informações. A primeira referência, propriamente a Ilha das Cabras, vem de 1766, né? Uma carta, né, do capitão de infantaria, Manuel Lopes Ressurreição, ao governador Botelho Mourão. O Manuel havia recebido uma orientação do governador para que providenciasse a construção de 4 fortificações na vila de São Sebastião. E Ilhabela fazia parte da vila, né? E aí, essa carta de resposta, ele vai selecionar pelo menos 3 pontos, né? Inicialmente, Ponta das Canas, que, de fato, foi iniciada a obra, né? É um forte, o único forte em alvenaria de pedra e cal, aqui de Ilhabela, e que nunca foi concluído, né? Mas foi o primeiro iniciado. Depois, ele vai considerar a Ilha das Cabras, né, como sendo um ponto para a construção de uma fortificação, e na parte de São Sebastião, do outro lado, justamente na Ponta do Araçá, né, que está bem em frente. A localização da Ilha das Cabras foi muito em função da Ponta do Araçá, de São Sebastião, porque a ideia do sistema defensivo é sempre ter uma fortificação desse lado e uma fortificação do outro para a proteção do canal, né? Tanto que, posteriormente, o sistema defensivo construído foi de 4 fortificações aqui e 4 em São Sebastião, né, que justamente protegiam todo o canal. Só que a Ilha das Cabras, o próprio Manuel Lopes da Ressurreição, ele fala que tinha pouco material na ilha, né? Não tinha vegetação, praticamente. Ele fala que alguma terra tem, né, mas não tem rochas, não tem material propriamente para construir e que teria que vir tudo de fora. Então, posteriormente, a Ilha das Cabras foi abandonada como um local para abandonar a ideia, né, de construir a fortificação ali, e optaram por construir na Praia da Feiticeira, no alto do morro, né? Então, mas de qualquer forma foi a primeira vez que teve aí uma referência. Está aqui o nome Ilha das Cabras, né, que eu destaquei. É um documento de difícil leitura mesmo. Próximo. Aí. E depois eu fui ver também a parte cartográfica, né? Seria muito importante se a gente tivesse aí claramente a ideia de a partir de quando que Ilha das Cabras era representada, era identificada, né? E justamente o primeiro mapa que aparece é do século XVIII, né? Não temos o ano exato, né? É um mapa da Biblioteca Nacional, que está sob custódia da Biblioteca Nacional, e Ilha das Cabras aparece aqui desenhada e com o nome. Tem aqui. Então dá para ver
Ilha das Cabras aqui, né, e o nome Ilha das Cabras já no mapa, né. É interessante que essa situação da Ilha das Cabras desenhada e o nome junto no mapa só vai voltar a acontecer em 1911, né? Desde então, ela não vai ter essa representação completa. Depois nós temos um mapa de 1819, em que a ilha aparece aqui, né? Aqui um detalhe, que ela aparece aqui, apenas chamada Ilote, né? Que é um mapa francês, a ilha pequena. Depois nós temos um mapa de 1841, aqui, em que aparece a ilha com apenas um ponto e a letra 3, e embaixo do mapa tem lá a legenda, Ilha das Cabras. Depois nós temos um outro mapa de 1850, também apenas um ponto, né? Aí é uma representação bem simplória. Depois, nesse mapa de 1857, ela aparece como Isolota, né? Que é um mapa italiano, que é ilha. Depois, em 1871, a ilha aparece aqui, né, como apenas um desenho, sem legenda. E no mapa do Ihering, né, no Museu Paulista, da expedição de 1897, ela aparece representada aqui, né, mas sem o nome. Aqui em 1904, também só um ponto, ela está muito deslocada para o sul, mas está presente. Vocês vão reparar aqui que vários mapas trocam Ilha da Vitória e Ilha dos Búzios, isso foi muito comum, tem vários mapas que aparecem invertidos. E, finalmente, em 1911, né, o mapa da Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo, que volta a aparecer, né, a Ilha das Cabras, com o desenho mais correto e o nome junto, né? Depois, em 1912, né, no ano seguinte, também a Comissão Geográfica, aparece a Ilha das Cabras aqui, né, representada corretamente com o nome. Nos mapas famosos aí do IGC e do convênio com o IBGE de 75, também aparece representado, e desde então a ilha vem sendo representada nos mapas de melhor qualidade, né? E aí nós temos o relatório da Comissão Geográfica e Geológica, que é de 1911, mas o levantamento foi feito em 1906, e eles fazem uma descrição dessa porção do litoral, e é interessante que eles se referem à Ilha das Cabras e falam da presença, aqui na parte norte da ilha, de uma capela de Santa Cruz, em que anualmente era celebrada uma festa. Essa informação é muito estranha, né, porque nós não temos mais nenhuma outra referência documental, né, nem de moradores, né, aliás, se alguém tiver alguma informação, algum conhecimento, seria interessante, e nem, inclusive, vestígios materiais, né, mesmo nas fotos mais antigas, essa capela não aparece. Eu considero até a possibilidade de ter sido uma confusão, já que ali na Praia do Curral tem, de fato, a Capela de Santa Cruz. Então, pode ter sido um erro de descrição da comissão. E aí, propriamente, a ocupação da ilha, né, a primeira informação que nós temos é do ex-prefeito Geraldo Junqueira, né, de 60 a 64. Ele foi prefeito de 56 a 59 e vereador de 60 a 63. Então, tem essa informação que, a partir de 1960 até 1964, quando ele vendeu a ilha, ele ocupou e manteve uma pequena casa de madeira, que era um local que ele utilizava para lazer, para pesca, né, não para sua moradia. Não há documentação, pelo menos não encontramos documentação sobre como ele tomou posse, ou adquiriu, ou comprou, né? Essa documentação não existe hoje, né? E, em 1964, aqui um cartão postal da ilha, do final da década de 50.
uma bela imagem. E essa imagem também, que nós não temos a data, deve ser da década de 60, já tinha ali o caminho, né, para chegar no topo, e não tem nenhuma imagem visual aqui da referida Capela de Santa Cruz. E dá para ver também que, como é descrito pela própria Comissão Geográfica, pelo I. Hering e pela documentação antiga do século XVIII, a ilha era coberta de sapê e somente na parte sul é que tinha alguma vegetação, né? Então, em 64, o Geraldo Junqueira ele vai passar a posse da ilha para o Fernando Heráclio Silva. Esse Fernando ele é baiano, ele veio para São Paulo e se tornou o proprietário, o fundador da Escola de Idiomas Yazigi, que acho que a maioria já ouviu falar, né? Ele, em 64, comprou em sociedade com o Rubens Catan, era outro empresário de São Paulo, e eles passaram a utilizar a ilha apenas para lazer, para pesca, né? Eles vinham, passavam o final de semana. Aquela casa do Geraldo Junqueira eles começaram a ampliar, fizeram uma casa em que, segundo o filho dele, o Ricardo Jung, né, que foi um importante depoente para o nosso trabalho, metade da casa era de pedra, metade da casa era de madeira, depois foi para a alvenaria de tijolos. Essa pequena casa ela foi sendo ampliada ao longo dos anos, ela passou a ter 2 quartos, depois passou a ter cozinha, uma varanda, né? Então ela foi sendo ampliada e entre 69 e 72 foi feito aquela casa de barco e o pequeno pier da ilha, né? Que acho que é o que foi demolido. Aí, em 1967, teve aquela tragédia em Caraguatatuba, principalmente, né, que houve um desmoronamento, né, centenas de mortos, né, foi bastante impactante e afetou também a Ilha das Cabras, né, tanto que, segundo o Ricardo Jung, uma parte da ilha voltada para a Ilha de São Sebastião teve bastante escorregamento, e uma parte da casa do Fernando também caiu, né, nesse momento. Então ele ficou bastante preocupado, ele via que não tinha vegetação, né, que havia um risco de um processo erosivo mais severo, e ele resolveu que seria muito importante investir na revegetação da ilha, né. Ele falou com o sócio dele, né, o Catan, mas o sócio não queria investir, ele falou que era só para lazer, então ele acabou comprando a parte da sociedade do Rubens Catan e ficou sendo o único proprietário, né? E aí ele teve a liberdade, em 67, ele acabou contratando o Rodolfo Geiser, né, que já era um conceituado paisagista, né, agrônomo, e o Rodolfo ele elaborou um plano de reestruturação, né, da camada fértil da vegetação, de paisagismo, né, em 1967, e ele deixa bem claro ali que, quando ele chegou, em 67, 97% da ilha era só coberta de sapê e só tinha 3% no sul de área com vegetação nativa. Aí dá para ver um pouquinho uma foto de 67, né, da década de 60, acho que é de 67 essa foto, se eu não me engano, a falta de vegetação e o claro risco, né, no processo erosivo mais severo. Aqui, inclusive, com a localização da casa, né, dá para ver que não tem vegetação aqui, então o solo escorria com muita facilidade. Aí uma imagem bem interessante, né, de 67, dá para ver a falta de vegetação, né, completa, o processo erosivo muito forte, né. Para cá também, só na parte sul é que tem alguma vegetação. E aí, depois de algum tempo, né, todo esse processo de revegetação que foi feito, né, com plantio de leguminosas, né, adubação verde, maciços de árvores e subbosques, áreas gramadas, predominância de coqueiro, ele foi implantando aos poucos, né. Foi um projeto que demorou anos para ser concluído, né? E o Ricardo Jung, filho do Fernando, ele lembra que sempre quando eles vinham para Ilhabela,
Eles passavam no viveiro em São Paulo, né, do Dieberg, né, que é um importante viveiro na década de 60, 70, e comprava sempre mudas e iam trazendo e fazendo o processo de revegetação. E aí a comparação de 67 como estava, né, e em 92 com o processo de revegetação do Rodolfo já concluído. Na década de 70, o Fernando Heráclio, que era o então proprietário, né, ele teve a ideia de trazer animais exóticos para a Ilha das Cabras, né? Então, ele trouxe jaguatirica, ele trouxe saguís, ele trouxe ema, arara, pavão, até uma lhama, né, ele trouxe para a ilha, né? Era uma coisa muito exótica. Alguns animais eram soltos, outros ficavam fechados, e quem visitava a ilha achava aquilo fantástico, por todos aqueles animais presentes ali. E, depois de um tempo, ele acabou desistindo da ideia e retirando os animais. Mas durante alguns anos, ficou essa ilha com animais exóticos, né? Um outro aspecto importante é que o Fernando Heráclio ele era também um colecionador de artes, e ele convidava artistas da época para fazerem vivências na ilha, né? Então, nós tivemos a presença na Ilha das Cabras de artistas como Mário Zanini, né, o Fernando Odriozola, João Rossi, o Birajara Ribeiro, né, que, além de promover discussões sobre arte e cultura dentro da ilha, eles fizeram várias intervenções, né, fizeram esculturas, né, fizeram intervenções na construção da casa, na varanda, fizeram, o Odriozola, se não me engano, fez os bancos da varanda, né? Então, eles tiveram uma presença importante e que vai influenciar o Fernando Heráclio posteriormente a mudar a visão que ele tinha da sua presença na ilha para um viés mais conservacionista e cultural, né, que a gente vai ver à frente. A partir de 1970, né, com a forte pressão imobiliária em Ilhabela, o Fernando ele vai passar a se preocupar com a preservação, né, tanto da Ilha das Cabras como de Ilhabela, e ele vai procurar o Jorge Wilhelm, né, que era então secretário de Economia e Planejamento, muito envolvido com o meio ambiente, e o Paulo Nogueira Neto, né, que era um professor universitário, ambientalista, foi secretário especial do meio ambiente, foi da WWF, né, e várias outras instituições, né? E ele começa uma conversação, começa um debate, né, com eles e com outras pessoas de quais as medidas poderiam ser tomadas para a preservação de Ilhabela e da Ilha das Cabras, né? Foi nesse momento que foram iniciadas as tratativas de a inclusão de Ilhabela, né, no tombamento da Serra do Mar, né, discussão sobre o estabelecimento das cotas do Parque Estadual. Não que ele tenha feito isso, mas ele estava dentro desse debate, e ele foi o primeiro a sugerir que a própria Ilha das Cabras fosse incorporada ao parque, né? Aí ele vai defender a criação da chamada Estação Biológica de Ilhabela, né? Que seria criada ou na própria Ilha das Cabras, né, que era a ideia inicial, mas que depois ele viu que seria uma coisa mais ampla e que seria ele fez uma proposta para ser em Ilhabela, né, no bairro da Água Branca, a ideia inicial. E essa ideia, né, esse projeto, ele foi acompanhado pelo ingresso do Fernando na Sociedade de Proteção do Meio Ambiente, né, de Ilhabela, que existia aqui, e aos poucos ele foi iniciando alguns trabalhos de experimentação, né? Você vê aqui o carro aqui, Reserva Ecológica de Ilhabela, né? Então ele fez um tanque para a criação de lagostas, né, para criar e depois jogar no mar. Esse tanque foi adaptado e transformado na piscina, que vocês conhecem hoje, que vocês viram na imagem.
Foi realizada experiência para a criação de mariscos, de siris e outras espécies que eram acompanhadas e controladas por um biólogo de Ilhabela. Então, a visão que ele tinha da ilha e da ocupação, da presença dele, vai mudando, né? Aí, na década de 70, ele compra um importante acervo, né, de peças etnológicas do Xingu. Ele compra diretamente do Orlando Vilas Boas. São 116 peças, né, que foram adquiridas. E a ideia dele era de trazer para Ilhabela e criar um museu aqui, né? Tanto que foi feito um acordo com Orlando Vilas Boas, né, que esse material teria que ficar sempre exposto e nunca poderia ser separado, né? As peças teriam que ficar sempre juntas no mesmo acervo. Hoje, esse material está em São Paulo, numa casa que ele mantém alugado, porque ele nunca conseguiu concretizar o seu projeto. Então, aqui a gente tem uma visão do anteprojeto, né, da criação da estação biológica, né, que ele imaginava ser nos moldes de uma estação biológica que existe na Alemanha, que também é numa ilha, né, e que previa viveiro de pássaros, aquários, parque com esculturas gigantes, 2 lagos, né, áreas para criação de peixes, o Museu Orlando Vilas Boas com aquele material do Xingu, Museu das Borboletas e Jardim Botânico, né? Esse material foi bastante divulgado, chegou a sair no Jornal da Tarde, né, a divulgação do projeto, mas, infelizmente, ele nunca conseguiu implantar. Na década de 70 também, ele coletou 4 canhões na praia, né, o Fernando. Não sabemos exatamente qual praia. O Ricardo Jung, o filho dele, diz que acha que é na praia do Perequê, né, mas não tem certeza. O Ricardo Jung era pequeno, era jovem, né, o filho dele. E esses canhões ele levou para a ilha e estão expostos hoje, né? São 4 canhões. São dois padrões de canhão. O padrão Armstrong, né, que era do século XVIII, e o Bloomfield, do século XIX, que estão expostos no local. Isso. Aqui os canhões, né? Tem que se avaliar também se vai manter na ilha, como que vai trabalhar com esses canhões, né? E, em 82, o Fernando ele separa da esposa e aí passa por um processo meio complicado, ele vem pouco à ilha, né? E depois ele teve um segundo casamento com uma mulher belga que não tinha muito apreço por Ilha das Cabras, não tinha mesmo não compartilhava do mesmo prazer em ir para a ilha, né? Então ele começa mesmo a se afastar, até que em 85, de 85 até 88, ele aluga a ilha para um empresário de São Paulo, né, que até fez alguns danos, segundo o Ricardo Jung, até que, em 1989, ele vende também para o senador Gilberto Miranda a ilha, né? Eu não tive acesso a muita documentação, né? Claro, o promotor deve ter tido acesso, talvez, bastante material. Eu vi o laudênio de transferência, né, que é de 1 de junho de 1990, do Fernando Heráclio para o Gilberto Miranda, e depois o Gilberto Miranda ele vai transferir a posse da ilha dele, pessoa física, para empresas dele, né? Que é uma coisa meio estranha, né? Então, Gilberto... Pois não? Ah, com certeza. Essas transferências foram feitas como subterfúgio para que ele não conseguisse ser citado. Porque no momento em que ele ia ser citado pessoalmente, ele transferia para Bougainville e aí a ação tinha que recomeçar com a Bougainville no qual passivo. E aí, quando a Bougainville estava prestes a ser citada, ou já tinha sido citada, ele criava uma nova empresa. E por isso, só para citá-lo nessa ação, levou 5 anos. Nossa. São manobras, né, que ele ia fazendo para fugir, né? Então, realmente é lamentável, né? E aí a gente chega até... Né?
Na posse do senador Gilberto Miranda, né, há referências, documentação, que ele trouxe 80 toneladas de humus de minhoca, 2.000 mudas de curcúglios da Ásia, né, grama esmeralda, batatais, tapete chinês, e na parte sul, aquela barreira de bambu densa, né, para evitar que as pessoas entrassem por trás ali. E aí ele foi fazendo toda aquela alteração, né, a construção da casa, a piscina, os alojamentos, né, o heliponto, e até chegar no termo de ajustamento de conduta, né, que bem falou o procurador, e eu não vou entrar nessa questão, né. E aí, a partir desse TAC, né, que foi feito, e com o viés do patrimônio cultural e do meio ambiente, patrimônio natural do litoral norte, né, que é bem interessante, a gente tem um desafio que é grande, né. Primeiro que engloba a história das 4 cidades, né, o patrimônio cultural material e imaterial, né. Nós temos os sítios arqueológicos, edificações históricas e arquitetônicas de valor arquitetônico e cultural tombadas, muitos acervos e peças, né? E a cultura imaterial, o patrimônio imaterial tem a cultura caiçara, indígena, quilombola, as canoas, práticas e festas e celebrações tradicionais, né? E toda a parte do patrimônio natural, do meio ambiente, que eu não vou falar, porque o Mário que vai abordar o tema. Então, nessa parte do patrimônio material, nós temos aí, só com relação aos sítios arqueológicos, a informação de 120 sítios, né, no litoral norte, 77 deles aqui em Ilhabela, 31 em São Sebastião, 4 em Caraguatatuba, 8 em Ubatuba. Tá? Tanto sítios pré-coloniais, né, sambaquis, mais antigos, de até 4.000 anos, até sítios concheiros aqui em Ilhabela, 2.500 anos, e passando pelos sítios cerâmicos tupis no continente e gês aqui no arquipélago de Ilhabela, até os sítios históricos, né, ruínas de fazendas, engenhos. Aí algumas imagens de sítios arqueológicos aqui do litoral norte e algumas peças que foram encontradas, alguns sítios históricos. E, com relação aos bens culturais registrados, né, nós temos 12 imóveis, 12 edificações tombadas pelo IFAM ou CONDEFAT, 3 terras indígenas, né, 2 comunidades quilombolas e 2 bens imateriais registrados pelo IFAM, o jongo e o fandango. Fora o jongo e o fandango, nós temos um processo de registro que está acontecendo agora no IFAM, que é da congada, né? A congada vai passar a ser um bem cultural e imaterial reconhecido e registrado pelo IFAM, né? Está em processo final. Eu já coloquei lá todo o material de Ilhabela, né? Então eles estão incorporando tudo isso. Aí o patrimônio material, algumas imagens, né? Além da cultura dos povos originários indígenas, né? Quilombolas, os caiçaras, nós temos toda a herança afrodescendente, né? Hoje bastante presente nos cultos afro-brasileiros, na capoeira, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui em Ilhabela, o inventário do patrimônio imaterial que nós fizemos resultou em 32 manifestações culturais tradicionais, né? Então, quando a gente pensa nessas manifestações para todas as cidades do litoral norte, né, é extremamente rico, né? E é um grande desafio você conseguir documentar e trazer isso para a comunicação dentro do Museu Ilha. Esse é o trabalho que eu fiz, né, com relação à história da Ilha das Cabras. Eu espero que a Unesco consiga, de alguma forma, publicar. E que tem além do que eu falei, tem todas as lendas da Ilha das Cabras, tem a parte
das áreas de conservação, tem outros aspectos aí que eu não pude falar por conta do tempo. Mas obrigado. Oi? Agora deu. Eu fiquei com uma dúvida sobre o número de quilombos de Ubatuba. Queria saber quais são os 2 que você está considerando, porque eu não sei qual o estágio de homologação, enfim, oficialmente. Mas tem o da Sertão de Tamambuca, Fazenda e Caçandoca, né? Eu coloquei só os homologados que eu encontrei oficialmente, né? Eu sei que tem outros em processo, ou talvez eu não tenha visto ainda, porque esse estudo eu comecei, na realidade, comecei a fazer, eu não fiz ainda. E, inclusive, existe a aldeia indígena Renascer, que também não está aí, porque ainda não foi homologado, não é oficial, né? Sim. Não sei como que é a metodologia de vocês, eu acho que com o tempo a gente vai conhecendo, mas talvez seria interessante fazer essa escolha, né? Se vai usar os dados oficiais reconhecidos ou não, e esclarecer, né? A existência real, apesar dessas diferenças da burocracia. Porque a terra indígena do Rio Silveiras, em São Sebastião, não é homologada, por exemplo. Tá. Então, não sei, como sugestão. Tá. Parte já é homologada. Parte homologada, Não, acho que é interessante o que você falou, e como eu disse, eu ainda estou... Essa parte do patrimônio eu comecei a fazer há pouco, né? Tem muita coisa para levantar, e com certeza vai ficar claro no trabalho aquilo que já está homologado, não está homologado, que é uma questão formal, claro, né? e política. As vontades políticas que guiam, né, que norteiam. Nós passamos aí por um processo de desvalorização de toda a área cultural, do patrimônio das comunidades indígenas quilombolas, né? Temos aí um marco temporal que está sendo estabelecido que é extremamente problemático, né, que é um retrocesso. Então, assim, eu vou estar... a Unesco estará registrando a presença de todas as comunidades, independente de ser reconhecidas ou não. Só que, para esse momento, né, foi um resumo mesmo, né, por isso que não entrou. Plácido, como sugestão, nos bens tombados, IFAM ou CONDEFAT, eu quero sugerir que se coloque os bens tombados, mesmo que não seja com esse nome, pelos municípios, né? Porque pós-Constituição de 88, a gente sabe que os municípios têm a responsabilidade de cuidar do patrimônio, embora só cuidem e olhe lá, mas então, porque eu acho que tem algumas prefeituras, como a de São Sebastião, que fez tombamento, né? Não com esse nome, mas as leis orgânicas permitiram a criação de áreas municipais de proteção. Então, em São Sebastião, quando você colocou ali 4 bens tombados, você considerou o núcleo urbano um tombamento só, né? Porque na mesma resolução eles tombaram 7 imóveis mais 8 quarteirões. Então, quando você olha, parece que São Sebastião tem 4 casas tombadas, né? É só uma questão de... E acho que a Ilhabela também está no processo, né, de fazer os tombamentos municipais. Uhum. Então, eu acho que a gente está no momento que os municípios ganharam essa atribuição pela Constituição de 88, que era legal colocar também bens tombados a nível municipal, mesmo que não seja com esse nome de tombamento. Sim, obrigada, está muito bom o trabalho, parabéns. Sim, de acordo. Como eu falei, assim, eu havia feito apenas o levantamento histórico da Ilha das Cabras, né? Então, eu inclusive, nem havia colocado, né, a informação de patrimônio. O Luiz falou, adianta alguma coisa para dar uma ideia, né, do que vai ser feito. E eu também acho os bens tombados pelos municípios serão incorporados. Eu não tenho essa lista de todos ainda, eu estou levantando, né? Mas vai ser incorporado, sim. Aqui em Ilhabela está na Câmara Municipal o projeto de lei de tombamento, embora existam alguns bens tombados na forma de decreto, né?
Eu queria só pontuar, desculpa, vamos deixar para fazer perguntas depois do almoço, para a gente poder acabar as apresentações e aí a gente volta. Eu só queria registrar mesmo o agradecimento por esse trabalho magnífico. Obrigado. E a alegria de saber que, involuntariamente, a gente está aqui retomando uma ideia que personagens muito interessantes que passaram por aqui conceberam em algum momento. Espero que a gente possa trazer uma parte desse acervo que estava destinado para vir para cá em algum momento, que a gente possa trazer para cá agora, futuramente. Mas, mais do que tudo, agradecer e parabenizar pelo belíssimo trabalho. Eu não conhecia toda essa história da Ilha das Cabras e me tocaram mesmo por saber que Muito obrigado. Obrigado. Um detalhe que eu não falei é que essa ideia de fazer a estação biológica, né, de Ilhabela, o Fernando Iráclio propôs, mas ele não foi o primeiro. O I. Hering, no Museu Paulista, o alemão, né, ele foi o primeiro que, em 1897, defendeu que deveria ser criada em Ilhabela a estação biológica, né, e que seria, inclusive, um ponto de partida para pesquisas do Museu Paulista na região. É interessante que ele também fala que a estação deveria ser aos moldes das estações ecológicas, biológicas da Alemanha, né? Então, assim, o Fernando, não sei se ele pegou essa ideia ou se foi coincidência, mas é bem interessante. E de certa forma, a concretização vem agora, né? Graças à sua contribuição por todo esse trabalho que você fez. Obrigado, Luiz. Algumas discrepâncias ali de comunidades que não estão inseridas, mas a gente tem isso muito bem claro e mapeado no campo. Aliás, uma que está bem próxima ali da residência das minhas famílias, lá no sertão de Tamambuca, acredito que não esteja aí, porque está nesse estágio de reconhecimento, né? Tanto o quilombo quanto a extensão da aldeia indígena Boa Vista, que agora virou Rio Bonito. Então, quero trazer para vocês essa tranquilidade de que eles serão acionados, mas não a tranquilidade de que o território vai ser reconhecido. Então, isso a gente vai ter que continuar mesmo na batalha para superar todas essas etapas aí administrativas, jurídicas. Tá bom, pessoal?